Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi. Estamos aqui no Tulap, cabana do Pai Tobias de Guiné, para falarmos sobre coerência, falarmos sobre postura mediúnica fora dos trabalhos, fora do terreiro. Há muito tempo eu debruço sobre a questão da importância da ética e da moral nas nossas vidas enquanto sacerdotes e enquanto sacerdotisas. Desde muito pequeno aprendi que as palavras poderiam ser levadas pelo vento, mas o exemplo era permanente. E sempre me colocaram isso de tal forma que, talvez por insistência ou talvez por vidas passadas, eu sempre me preocupei muito de como eu me portaria, em nome de quem eu me portaria. E logo que eu fui feito pai de santo, o Pai Tobias de Guiné, que é a entidade chefe da nossa casa, me falou assim: a partir de hoje, você tem o dever de lembrar-se que tudo que você fizer fora do terreiro e no terreiro podem ser levados contra a Umbanda e contra a sua casa. E eu achei aquilo muito exagerado, afinal de contas, eu não sou perfeito, estou muito longe disso, tenho um monte de imperfeições, tenho um monte de erros, fico bravo, fico nervoso, enfim. Mas eu sempre olhei aquilo como um alerta. Mas, recentemente, um pouco, uma outra entidade, um preto velho chamado Pai Congo Benzedeiro Santo de Aruanda, vem em nome da raiz da qual eu sirvo. E nesta raiz de Umbanda ele fala o seguinte: vocês se lembram do caso daqueles padres que foram acusados de pedofilia nos Estados Unidos? E todo mundo que estava presente falou: claro, claro. Qual é o nome do padre? Ninguém lembrava. Qual era a igreja que ele servia? Ninguém lembrava. E então ele perguntou: era de qual religião? Eles eram padres anglicanos? Eram padres ortodoxos? E todo mundo falou: não, eram católicos apostólicos romanos. Ah, tá. Então, quando nós ligamos a atitude de um padre a um ato de pedofilia, à religião da qual ele serve, por que é que nós não fazemos isso em todas as religiões? Porque de fato nós fazemos, não é verdade? Quando acontece uma notícia, como aconteceu de João de Deus, mesmo ele não sendo espírita, mesmo porque ele não frequentava o espiritismo, ele tinha uma forma mediúnica de trabalho, da qual ele era adepto de uma forma, de um culto que ele mesmo construiu através da sua mediunidade. Mas todas as religiões espiritualistas e mediúnicas sofreram o impacto daquela acusação. Sofremos até hoje. Então, como que a gente pode dizer que a atitude de um pai de santo, de uma mãe de santo, não são importantes para a religião? E aí, toda vez que eu me dirijo afora, eu fico pensando como as pessoas vão julgar a religião por meio de seus sacerdotes e por meio de suas sacerdotisas. Eu espero que julguem como uma pessoa normal, que vai ter erros. Mas existem alguns eventos que nós não temos o direito de errar, que são as formas mais importantes de uma construção da ética e do caráter da humanidade. Se eu sou mesquinho, se eu sou idólatra, se eu sou uma pessoa que não quero nada com ninguém, tenho ódio das pessoas, tenho raiva das pessoas, só falo mal das pessoas, eu posso durante a semana inteira pensar isso. Se é uma pessoa que carrega ódio, raiva, rancor, e vir numa gira, por exemplo, a nossa gira é sexta-feira, chegar na sexta-feira e falar: bom, agora eu sou pai de santo, pronto, agora eu já virei um anjo, então eu posso conduzir os trabalhos. Será que é possível? Isso casa? Isso é admissível? Para muitas pessoas a Umbanda ela só existe no momento da gira. A Umbanda é uma religião e, portanto, é um modo como nós vamos nos deparar com a vida durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há escapatória disso. E não só para pais de santo e mães de santo. Portanto, que esforço eu e você fazemos para termos um caráter melhorado, uma conduta adequada? Que esforço nós fazemos para segurar a nossa língua, as nossas ações e o nosso pensamento? Que esforço real eu faço para dominar a vaidade, o orgulho, a raiva, a inveja, o ódio? Ou seja, florescer em mim humildade, amor, paz, paciência, respeito, fé, perseverança, determinação? Então nós temos que construir dentro de nós a ideia e a prática de que a Umbanda ela é, antes de mais nada e antes de tudo, uma força que impulsiona o ser rumo à luz. Uma força que impulsiona o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso eu, o nosso espírito para o divino. Eu sou Caetano de Oxóssi, então meu sobrenome é Oxóssi. Meu nome, Caetano, um dia vai deixar de existir.
mas eu, enquanto Oxóssi, não deixarei. Então eu tenho que louvar o meu sobrenome, ou seja, ir em encontro a esta fonte familiar que eu chamo de orixá. E mais do que isso, nós temos que buscar a coerência. Eu não posso dizer não minta e na prática eu estou mentindo. Eu não posso dizer seja honesto, só que na prática eu sou corrupto. Então construir coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz garante com que as pessoas olhem para a Umbanda com outros olhos. Eu nunca vou me esquecer de uma frase que eu estava com uma pessoa que é uma pessoa já desencarnada e que Deus possa sempre abençoá-lo. O nome dele era Pedro. E ele era uma pessoa devotada ao próximo. Ele fazia um trabalho maravilhoso. Na época no Brasil existiam os orfanatos, né? Não eram as casas de família hoje, as casas de familiares. Mas aquele orfanato era um orfanato grande na cidade de Londrina, no norte do Paraná. E eu lembro que a gente estava numa discussão e tinha muitas pessoas de outras religiões, especialmente evangélicos lá. E o trabalho dele era reconhecido por toda a cidade, por toda a região. E aí, na conversa, ele fala, eu sou espírita, né? Ele não era umbandista, mas ele era espírita. As pessoas levaram um susto e falaram, o senhor é espírita? Ele falou, sim, faz muitos anos. E aí ficou aquele clima, depois continuou a conversa. No final da conversa, um pastor veio ter uma conversa com ele, eu estava do lado dele. Ele falou, o senhor me dá licença? Eu quero dizer que hoje eu enxerguei o espiritismo de uma forma diferente. Daí ele, é mesmo? Ele falou, sim, porque se o senhor é espírita, alguma coisa de boa tem nessa religião. E aí se travou uma conversa entre eles, falando sobre cristianismo, sobre Jesus Cristo, sobre o exemplo de Jesus. Uma coisa linda, entre um pastor que até então tinha um preconceito e um preconceito em relação ao espiritismo, e foi dissolvido pelo exemplo e o caráter daquele homem, daquele senhor. Aquilo me inspirou e eu busco todos os dias fazer com que a minha conduta moral, ética, a minha vida exterior à Umbanda seja tão forte, tão abençoada quanto dentro do terreiro. Para que um dia, quiçá daqui a alguns anos, as pessoas possam olhar e falar assim, você é um umbandista? E eu falo, sim, não está vendo? Eu visto branco, estou com guia o dia inteiro. E fala assim, puxa, essa Umbanda não deve ser tão ruim, porque o exemplo que você dá é de humildade, de amor e de caridade. Que eu um dia possa construir isso em mim. E faço um pedido a você, vamos construir juntos. Será que se nós mostrarmos para nossas famílias, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, o quanto nós buscamos nos aprimorar enquanto indivíduos, buscar a essência divina, através de iluminação, de autoaprimoramento, que exemplo eles vão ter da Umbanda? A quem eles vão acreditar? Nas mentiras da magia negativada ou da verdade do exemplo de cada um de nós? Então que nós possamos ter a consciência da importância, da coerência do que nós somos, do que nós pensamos, do que nós falamos, e a busca concreta de nos melhorarmos, de lutarmos com todas as nossas forças para nos aprimorarmos e estarmos cada vez mais perto do divino, de Deus. Um axé, que Deus os abençoe e proteja sempre. Até a próxima oportunidade.